Então, turma, então vamos lá, né? Continuar aí o nosso estudo sobre o continente americano. Na página 75, a gente vai ver que os povos americanos, depois da sua independência, né, de todos se tornarem independentes, tá? Eles passaram a fazer uma tentativa, né? Como todos eram amigáveis, nenhum era inimigo um do outro, né, no estado momento, eles tentaram fazer uma integração entre as nações. Que integração é essa? Através dos blocos econômicos e das organizações internacionais. Lembrando vocês que blocos econômicos são grupos de países, muitas vezes estão próximos entre si, né? São blocos regionais, porque são regiões, né? São países que estão próximos entre si, que se unem em vários acordos econômicos, regras econômicas, para facilitar, aumentar, elevar o comércio, tanto interno quanto externo, mais o externo, inclusive, né? Que aí ganha força, né? Você se unindo a outras pessoas, outros grupos, né? Você se torna mais forte economicamente no cenário mundial, tá? Então, blocos econômicos é isso. É isso que eles são criados, né? Alguns países entram em acordo entre si para formar um bloco econômico. E as organizações internacionais para diminuir a questão dos problemas sociais, né? Questões políticas, problemas políticos, fome, desigualdade social, né? Trazer a paz, né? Que não haja conflito entre os países. Então, as organizações internacionais, elas estão sempre voltadas para isso. E, incluindo nas organizações internacionais, nós vamos ter essas organizações internacionais que pertencem à ONU, tá? Nós vamos ter também, dentro desse pertencimento da ONU e das organizações internacionais, temos os bancos internacionais que vão fornecer empréstimos, que é o FMI, o Banco Mundial, emprestar dinheiro para os países que precisam e depois pagar isso aí a juros, mas ele tem que garantir que vai conseguir pagar também, tá? Então, essas são as organizações internacionais. E os blocos econômicos são os grupos dos países que vão formar esses blocos, tá? Então, no livro de vocês, na página 75, vocês vão marcar primeiro aí o título, Tentativas de Integração entre as Nações Americanas, e vão marcar blocos econômicos e organizações internacionais. E através disso daí, com a ideia dos Estados Unidos, né, numa das reuniões feitas aí em um dos países da América do Sul, que é a Colômbia, lá em Bogotá, capital, os Estados Unidos deu a ideia de fazer uma associação, ou seja, uma organização dos estados americanos para tratar de determinados assuntos, tanto econômico, quanto político, quanto sociais, tá? E ambientais também. Essa organização é chamada de Organização dos Estados Americanos, OEA, tá? Então, vocês marcam para mim, por favor, tá de negrito, tá? Vocês marcam a partir que está de negrito aí, a terceira linha do primeiro parágrafo. Aí vocês marcam até o ponto final, soviéticos, porque todos eram amigáveis até o momento em que surgiu a Guerra Fria e a União Soviética interferiu na política de Cuba e Cuba se tornou socialista, tá? Então, é o único país socialista da América até então. Mas ano passado a Venezuela declinou para o socialismo após uma crise aí política muito grande, tá? Então, mas até o exato momento nós temos Cuba como socialista no continente americano, declarada socialista. E o restante todo capitalista, e por isso, devido aos embargos econômicos criados pelos Estados Unidos para forçar Cuba a se tornar capitalista,
Cuba não aceita fazer negócios com os Estados Unidos e com vários países capitalistas. Então, ela fica praticamente isolada. Nós vamos estudar sobre isso, tá? Então, aí vão criar o objetivo da OEA, como eu falei com vocês, é a paz, é a justiça, a solidariedade entre os povos membros, entre os países membros. Então, vocês marcam o segundo parágrafo, são duas linhazinhas aí, que falam do objetivo da OEA, tá? Depois, nós vamos ver as organizações internacionais e os blocos. Por enquanto, aí na página 75, nós só temos organizações internacionais, como é o caso da OEI, né, Organização dos Estados Ibero-Americanos. Também nós temos aí a ALADI, que é a Associação Latino-Americana de Integração, então só dos países latinos, tá? E a Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América, que é a ALBA, né? Esses países aí bolivarianos é porque tiveram a sua independência a partir de Simão Bolívar, tá? Simão Bolívar, que foi aí um espanhol, né? Que lutou junto com os povos desses países, da Bolívia, da Colômbia, da Venezuela, né? Que lutaram para se tornar o quê? Independentes da Espanha, tá? Então, por isso, eles se uniram aí, formando, até mesmo Cuba, né? Fazia parte desse grupo. E lá na página 76, aí então na página 75... Sobre essas organizações, vocês vão marcar as duas últimas linhas do terceiro parágrafo e marca só as bolinhas, só o que está de negrito. Organização dos Estados Ibero-Americanos, Associação Latino-Americana de Integração, né? Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América. E na página 76, aí vocês vão marcar também o que está de negrito. Mas eu vou pedir para vocês circularem os pontinhos de alguns, que aí vocês vão escrever bloco econômico, tá? Aí vocês vão saber que é bloco econômico, não é uma organização internacional. Então, vocês circulam para mim os pontinhos da Comunidade Andina das Nações, o CAN, então circula aí. Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul. E a última bolinha, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA, que também é um bloco econômico. Então, esses três aí são blocos econômicos. Mas o mais forte de todos são o NAFTA e o Mercosul, tá? Vou falar um pouquinho de cada. O CAN, que é a Comunidade Andina das Nações, são as nações que possuem a Cordilheira dos Andes. Então, são todos os países do lado oeste da América do Sul, tá? Banhado pelo Oceano Pacífico. Todos eles possuem a Cordilheira dos Andes. Então, inicia desde lá da Colômbia, Venezuela. Aí você tem Peru, Equador, Bolívia, o Chile, a Argentina. Todos esses países possuem o quê? Cordilheira dos Andes. Lembrando que a Cordilheira dos Andes é um conjunto de montanhas, tá? Da América do Sul. Depois, que não é um bloco econômico, mas é o Mercado Comum Centro-Americano, MCCA, é um possível bloco econômico aí também. E aí já entra os países da América Central, tá? Os países da América Central continental, porque a América Central é dividida em duas, continental e oceânica, que são as ilhas, tá? Os insulares. Então, nós temos aí como componentes que esse grupo foi montado para combater os conflitos, né, nesses países, promover a paz.
como na região da Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua, tá? A integração do centro-americano, ou seja, dos países da América Central. Já o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, é formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Esse é um bloco econômico mais forte aí da América do Sul. O líder é o Brasil. Esse bloco foi fundado em 1991 na cidade de Assunção, que é a capital do Paraguai, tá? Com o objetivo de ter um mercado comum entre os países. A princípio, a Venezuela fazia parte, mas em 2016 ela foi expulsa devido às suas questões políticas, por ela ter questões mais voltadas para o comunismo radical, né? Mas parece que estava se tornando uma ditadura, né? E, na verdade, os países capitalistas, assim como o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, são países democráticos, ou seja, tem eleição, eu já te expliquei isso para vocês, tem presidente. Já a Venezuela estava entrando no sistema de autocrático, onde você tem autoridade autônoma, uma ditadura, né? Então, para obrigar a Venezuela a parar com isso e de oprimir o seu povo, a Venezuela foi expulsa do bloco Mercosul, tá? Até o instante momento não retornou. O Mercosul, assim como todos os blocos econômicos, eles têm os associados e os membros. Os membros são aqueles que tomam decisão dentro do bloco. Ou seja, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, eles tomam decisão dentro do bloco. O que vai ter no acordo, o que não vai ter. Já os associados são aqueles que fazem pequenos acordos, ou seja, tem uma simpatia com o bloco, tem um pequeno acordo comercial, como é o caso do Chile, da Bolívia, tá? Que tentam, eles são associados no Mercosul, tá bom? A Colômbia também. Então, o Mercosul tem o principal objetivo, o livre comércio, né, entre os países membros e a livre circulação de pessoas e transporte. Como assim? No livre comércio, e a alfândega também, né? Todos os produtos que entram no Brasil, ou entram no Paraguai, ou entram na Argentina, de outros países que não pertencem ao bloco, pagam taxas de importação. E é o mesmo valor para todos os países, tá? E todos os produtos que são vendidos entre os países membros não pagam taxa de importação. Se o Brasil vende para a Argentina, ou a Argentina vende para o Uruguai, ou vende para o Paraguai, não paga taxa de importação. O mesmo vale também para as pessoas que circulam, que é mais fácil, aumenta o número de consumidores entre os países membros. O caso, por exemplo, se você precisa sair do Brasil para ir para a Argentina, você não precisa de visto no passaporte, precisa de passaporte como identidade. Mas não precisa do visto ali da Polícia Federal. Você pode passar direto. É lógico que você vai passar lá na alfândega, na Polícia Federal, ela vai perguntar para você, vai policiar, mas não vai olhar o seu visto de permanência lá no país, tá? De visita ao país. O outro aí, acordo, é a União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, também é para unir todos os países, né, no caso aí da América do Sul. E a intenção é ter o livre comércio, combater as fronteiras, né, em questão da entrada de drogas, de armas, e também a integração econômica, social e política. Ainda não foi totalmente aprovado, mas tem vários membros aí
e eles estão entrando em vários acordos, e aí entra Bolívia, o Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Brasil, né? Vários países da América do Sul, por isso Unasul. O último bloco aí é o NAFTA, é o livre comércio entre a América do Norte. Aí entra Estados Unidos, Canadá e México, tá? Esses 3 países fazem parte do bloco do NAFTA. O NAFTA que foi criado para concorrer com o maior bloco do mundo, que é a União Europeia, ou seja, o bloco da Europa. E o NAFTA tem como os Estados Unidos sendo aí o principal aí do bloco, né? O administrador praticamente. E ele só tem um acordo econômico entre os 3, que é o livre comércio. Ou seja, Estados Unidos pode vender para o México, como o México pode vender para os Estados Unidos ou Canadá, sem pagar a taxa de importação. Apenas isso. Não tem livre circulação de pessoas e não tem acordos alfandegários. Tá? E nem moeda única também não. Então, o NAFTA foi criado em 1994, né? Lá mesmo nos Estados Unidos. E a principal questão aí do NAFTA é que os Estados Unidos aproveitam por fazer fronteira com o México e por fazer parte do mesmo bloco, aproveita aí do México mandando as suas montadoras, indústrias, né, para a fronteira, chamadas de maquiladoras, para aproveitar a mão de obra barata no México, as leis trabalhistas flexíveis, leis ambientais, né, e os incentivos fiscais. Então, consequentemente, é um aproveitamento aí do México por ser um país subdesenvolvido, da América Latina, né? Então, por isso o interesse dos Estados Unidos do México fazer parte, ok? E aí, no finalzinho aí, para a gente finalizar, na página 76 também, tem um quadrinho de Curioso e mostra um mapa, né, da América, feita aí por um inglês, por um uruguaio, mostrando que a América não necessariamente é vista em pezinho, assim, essa questão de baixo em cima, é só para o ser humano ter a ideia de localização, de posição, fica mais fácil, mas isso não existe na questão geográfica, porque a Terra é uma esfera, né? Tanto você pode olhar de cima quanto de baixo, vai estar na mesma posição, tá bom?